O Entre Elas conversa hoje sobre a saúde da mulher, aquilo que interessa a todas nós. E a gente tem hoje um convidado especialíssimo. Tem ou não tem, Marilene? Temos. Especialíssimo. Uma pessoa por quem tem um carinho enorme. Meu ex-vizinho, meu companheiro de igreja. Quase amigo de infância? Quase amigo de infância. Vai ver que é. Gente, a gente conversa com o doutor Valfrane Parisi. Vamos falar sobre a saúde da mulher, o que você deve saber para viver com mais qualidade de vida. E é isso que a gente quer. O programa promete. Então dá logo o seu likezinho, o seu joinha e se inscreve aqui no canal. Bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, mas nós temos tanta coisa para perguntar. Vamos lá. Ótimo. É muito bom conversar com mulheres sobre a saúde das mulheres. Isso, assim, é fundamental para a gente. Então, vou começar com a pergunta básica. Com quantos anos uma menina deve ir a um ginecologista? A menina, se ela começa a menstruar, criança começa a menstruar, e se ela tem cólicas menstruais, ela precisa de ir ao ginecologista. Ela precisa de afastar a possibilidade dela ter uma endometriose. Fora isso, se ela é saudável, menstrua direitinho, regular, e ela não tem nenhuma clínica, ela pode ficar com o pediatra dela até o início da vida sexual. Tá? No início da vida sexual ela vai precisar do ginecologista. Sobre início da vida sexual. Hoje a gente percebe que o jovem tem iniciado a sua atividade sexual cada vez mais cedo. Isso interfere na saúde da mulher? Interfere porque o adolescente, a nossa cultura atualmente, ela está de não muito apego, né? Então, na minha época, eu namorava, né, para dar um beijo. Agora não, eles dão um beijo e não é namoro. Entendi. Uhum. Então a coisa modificou. Então isso acaba comprometendo um pouco mais os meninos que são mais liberais. Às vezes ela tem um parceiro, outro parceiro, e é muito comum a incidência de HPV, né? E com frequência a gente pega no consultório infecções por HPV. Vamos falar sobre isso. Doutor, qual é a idade propícia para começar a vida sexual, a atividade sexual? Existe uma idade? Não. Não existe. Não existe essa idade. Eu acho que isso aí é a cabeça da criança, do adolescente, a cabeça do adolescente, e ela fazer o que ela quer, não o que o outro está forçando a barra para ela fazer. É verdade ou é mito, né? Que uma jovem, quando menstrua, ela para de crescer? Sim. É verdade? É verdade. A epífise óssea fecha, tá? Por causa dos hormônios produzidos pelos ovários, né? E com o início da menstruação acontece a epífise, onde cresce o osso, ele solda, ele fecha. Aí para de crescer. Bom, as meninas que menstruam muito cedo, que eu conheço ou que menstruaram, realmente são mais baixinhas. São mais baixinhas, sim. Doutor, sobre menopausa, o senhor está praticando uma ginecologia diferente aí. Eu não tinha ouvido falar. Eu estou curiosíssima para saber. Fala sobre isso, por favor. É uma visão um pouco diferente da medicina convencional. É uma visão que você trata a célula. Todo o processo que acontece no nosso corpo, de qualquer patologia, ele dá início na célula. Então são desarranjos dentro da célula. Então esse tipo de medicina, ele visa a fisiologia, o funcionamento do organismo, evitando ao máximo substâncias que não são normais ao organismo. Então todos os remédios são substâncias que não são normais ao organismo. Eles têm a sua utilidade, mas eles têm seus efeitos colaterais. Então esse tipo de medicina integrativa, ela estuda os hormônios, equilibra os hormônios, equilibra as vitaminas, equilibra os aminoácidos, te faz dormir bem, é importante, é primordial, te faz ter uma boa alimentação, te orienta a evitar coisas que fazem mal, tipo micro-ondas, a luz depois das 10, o celular,
Tá? Então é um tipo de medicina que visa a saúde. É uma prevenção. A gente faz, na realidade, prevenção e não tratamento. Quando precisa de tratar, a gente trata, mas o objetivo é a prevenção. Qual a importância dos hormônios para o nosso corpo? Os hormônios são vida, né? A mulher, a criança, quando ela começa a produzir os hormônios dela, ela fica linda, né? A mulher cresce os seios, fica com a cinturinha, né? Soltando suas ovos. Aquilo ali é provocado por hormônios, tá? A mulher, durante a ovulação, ela produz 300 miligramas de estradiol. É um boom de hormônio. Na gravidez, isso é uma loucura, é um boom de hormônio maior ainda. Tá? Então, o hormônio é vida. E quando a mulher entra neste período de menopausa, que ela menopausou, ela perde essa função importante. Então, o organismo começa a funcionar de forma precária. E aí, com esse funcionamento inadequado, vai aparecer as doenças para frente. É como se colocasse água na gasolina. O carro anda, mas anda, né? Mas esse distúrbio hormonal, essa deficiência hormonal, pode acontecer antes da menopausa? Ela começa a acontecer com 35 anos, mais ou menos. Ela começa a decadência, tá? Aí tem alguns hormônios chaves, tá? Sulfato de DEA, cortisol, a própria hormônio sexual da mulher, testosterona. Então, na realidade, 35 anos começa a decadência. É nesse período que você tem que começar a verificar como que estão os seus hormônios, corrigir erros. Doutor, eu tenho agora duas perguntas. A primeira é o seguinte: na ginecologia tradicional, a gente vai no consultório para fazer o preventivo, colhe-se o Papa Nicolau, pede-se uma mamografia, uma endoscopia. Isso. Não, endoscopia não. Uma ultrassonografia da região uterina, né? Ou intrauterina. Fica por aí a consulta. A gente leva aquele resultado, acabou. Não está tendo nada de exame dela negativo. É como se você fosse um pedaço do corpo, qual a diferença da consulta hoje que você faz? Como que você fez essa mudança? Porque até agora a gente conhece essa ginecologia, a gente não conhece essa outra visão do que é a ginecologia. Na realidade, eu fiquei não muito satisfeito com essa ginecologia, de ver a mulher como um par de mamas, né? E uma genitália. Tá? Então, um pedaço da mulher. Só um pedaço da mulher. E isso sempre me incomodou muito. Tá? E eu fui procurar estudar e fazer pós-graduação, coisas que me orientam nisso. E eu acabei aprendendo medicina agora, depois de 35 anos de formado. Porque agora eu entendo melhor todos os processos. Isso me ajudou muito lá na ginecologia. Porque todos os processos, todos aquilo que acontece na ginecologia, uma endometriose, tudo tem a ver, né, com alterações que vêm no decorrer da vida da mulher. Então, se você consegue entender a mulher como um todo, tá? A mulher, a sua vida sexual, a sua vida, como que ela dorme, com a atividade física que ela faz, como que ela come, tá? Então, você consegue isso tudo, você consegue fazer dar uma qualidade de vida. Eu acho que esse que é o meu principal objetivo, dar qualidade de vida para frente, tá? Pegar as mulheres agora, estruturar o que deve ser estruturado para chegar mais na frente, com 70, 80 anos, elas estarem saudáveis. Mas então, em qualquer idade, a mulher pode começar a fazer esse tratamento? Seria o quê? Um tratamento? Não, não é tratamento. É o quê? É uma orientação? É uma visão. É uma avaliação, tá? E uma correção de aminoácidos, de sais minerais, de coisas naturais do próprio corpo. Qualquer idade pode ser feita. Mas através de exame? Através de exames. Através de exames. Aí a parte hormonal, o ideal é que se pegue ela logo na próxima menopausa. Tá? A gente tem uma coisa chamada janela de oportunidade, que é até 10 anos depois que menopausou. Então é o ideal da parte hormonal. Depois disso, fica mais complicado a gente introduzir o hormônio. Tá? E já é contraindicação.
Tá? Então, Mas a gente pode usar hormônio até o final da vida? pode, até o final da vida. Desde que você começou na época certa. Ah, tá. Você não pode ter começado. Me animou. Pode, pro resto da vida. Pode usar o hormônio pro resto da vida. Mas, por exemplo, eu tenho uma irmã que morreu de câncer. Ela foi a óbito por câncer de mama. Correto. Eu uso hormônio. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Nenhum. Por quê? Eu não sei qual tipo de hormônio que você deve estar usando, mas você deve estar usando hormônio idêntico à estrutura dos seus hormônios. São os bioidênticos, isomoleculares. Esse tipo de hormônio não tem problema, não tem nenhuma relação com câncer. Tá? O que tem correlação com câncer são os sintéticos. São os hormônios sintéticos, são os anticoncepcionais. Tá? Então, sua irmã tendo câncer, jamais poderia usar anticoncepcional. Uhum. Agora, fazer reposição de menopausa é uma dose ínfima. Se você não tem nenhuma comorbidade, não é o motivo da sua irmã ter câncer que você não pode fazer. Porque eu ouço muitas mulheres falando assim, eu gostaria muito, mas minha mãe morreu de câncer de mama. Então, descartar essa possibilidade. Mito ou verdade? Olha, a questão é o seguinte, cada especialidade tem um ponto de vista diferente. Se for entrevistar um oncologista, ele vai estar completamente contra. Tá? Se for entrevistar um fisiologista, ele vai estar completamente a favor. Tá? Porque, meu ponto de vista, Deus jamais colocaria um hormônio no nosso corpo para causar câncer na gente. Então, se eu estou fazendo reposição em você de um hormônio idêntico do seu corpo, por que eu vou causar câncer? Aí tem uma outra questão. A mulher na idade de 15 anos até 50 anos, a incidência de câncer de mama é 2,5%. 2,5% a incidência de câncer de mama de 15 a 50 anos. O hormônio dela está lá nas alturas nessa época. Quando ela entra em menopausa, após 50, essa incidência de câncer, em vez de diminuir, que era para diminuir, né? Não, ela aumenta para 7,5%. Então, como que ela não tem hormônio e a incidência de câncer aumentou para 7,5%? É hormônio que causa... Nossa, que justificativa. É hormônio que causa câncer? Perfeita a justificativa, perfeita. Isso foi o tema da abertura do Congresso de Mastologia em São Paulo, com o meu professor, Elcimar Coutinho, e foi convidado para dar uma palestra. Ele entrou com essa história perguntando para os mastologistas. Nossa, que explicação para eles perfeita. explicassem só essa estatística. Porque eu vejo que as pessoas ficam me olhando, que eu falo que eu uso hormônio. Sim. Absurdo, que você na sua idade está usando hormônio. Quantas vezes eu ouço aí? E eu uso, assim, um período pequeno que eu fiquei sem usar, eu senti muita diferença. O ressecamento de pele, o envelhecimento, ressecamento na área vaginal. Sim. Eu memória compromete, tudo compromete. E o sono? Comprometiu o sono demais. Então, alguns sintomas que existem em mulheres, como cansaço, insônia, até mesmo tristeza, oscilação de humor, isso pode ter relação com... É muito comum a mulher entrar em período de menopausa, ficar deprimida e procurar um profissional, ele passa um antidepressivo, e o problema dela é a falta do hormônio. Ela está na beira do abismo e o antidepressivo vai acabar de empurrar ela para o abismo. Meu Deus. Meu Deus. Doutor, existem hormônios naturais? Por exemplo, a amora é um hormônio natural. Verdade ou mito? Isso. A amora é um fitoterápico. Sim. Fitoterápico. Proveniente de planta. Todos os remédios são provenientes de plantas. Sim, mas é um hormônio natural ou não? Não. Natural é aquilo que está no seu corpo, né? Tem amora aí? Não. Não. Entendi. Ok? Tá ok. Ele é da natureza, tá? Ele é um fitoterápico. São ótimos. Tem várias plantas que a gente usa. Eu uso muitas plantas, tá? Tem pessoas que têm contraindicação para fazer a terapia hormonal, eu lanço mão da fitoterapia, tá? E é muito bom e vale a pena, tá? É muito bom. Fitoterápicos, tá? São várias plantas. Entendi. A gente só evita a de soja, porque tem a história da soja transgênica. Então a gente deve evitar por causa da transgênica.
tá? Mas existem várias outras plantas que a gente pode ser utilizadas. Quais são as doenças mais comuns nas mulheres? Você falou em HPV. Doenças mais comuns? Mais comuns. Assim, mais comum, eu vejo a endometriose, dos diversos focos, né? Às vezes uterina, adenomiose, às vezes... O que é endometriose? Endometriose é quando há um crescimento anômalo daquele tecido de dentro do útero em outro local. Uhum. Tá? Aí ela vai ter uma endometriose profunda no intestino, ela vai ter uma endometrioma no ovário, ou no próprio útero uma adenomiose, que é o nome da doença no útero. Isso é muito comum. Tá? A nível de consultório, é muito comum os corrimentos. Tá? Patologias mais frequentes. Até quando o corrimento não é normal e é normal? Como é que a gente avalia isso? A secreção vaginal ela tem sua alteração. O normal dela é uma secreção transparente, sem odor e sem coceira. Esse é o normal. Tá. Agora ela tem, quando o pH da vagina modifica, ela modifica para uma infecção micótica, ou pode ter uma infecção bacteriana. O desequilíbrio é muito comum. Tá? Até o uso de uma calça jeans, um biquíni mais tempo na praia pode provocar. Que seria a candidíase? A candidíase. E por que a candidíase é tão comum? Por causa da alimentação. A candidíase ela vem da alimentação. Excesso de doces e leite derivados. Ah, é? E por que quando toma um antibiótico, por exemplo, a pessoa termina o antibiótico e está com candidíase? Matou a flora vaginal normal de defesa, os lactobacilos foram mortos com antibiótico. A candidíase ela aproveita, ela é uma... Eu quero fazer uma pergunta. Nós estamos fazendo consulta. Não é isso. É que eu lembrei de uma coisa. Eu li um artigo uma vez, mas tem muito tempo, doutor, deve ter mais de 20 anos, que se você quiser ter saúde, mulher, durma sem calcinha. Isso é verdade? Verdade. Tem que transpirar. Porque agora você falou em candidíase, eu lembrei disso. Que não transpira. É muito bom. Eu oriento sempre minhas pacientes a dormir sem calcinha. Ora, é isso. Tá? É verdade. Doutor, HPV. É verdade que tem atingido meninas mais novas, mulheres mais novas? Tem, por causa da atividade sexual mais recente, mais nova, né? Acaba atingindo. É uma virose muito frequente. Ainda bem que o governo... É uma virose? O HPV é uma virose. Ainda bem que o governo entrou com as campanhas de vacina, né? Isso aí vai dar uma segurada com os anos para frente. Mas pode ter sérias consequências. O HPV é causador de câncer de colo. Câncer de colo de útero é a principal causa, é o HPV. Ora, doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Quando eu era jovem, as meninas da minha idade menstruavam pela primeira vez com 13 anos, algumas com 14. Eu tô vendo as meninas agora menstruando com 9 anos, 10 anos. Ninguém menstruava com essa idade. A gente era muito criança ainda, uma criança mesmo. Então a gente está vendo agora as meninas menstruando com... Cada vez mais jovem. O que está acontecendo? Sim. O frango que a gente come, ele leva hormônio. O boi que a gente come, leva hormônio. Tá? A garrafa PET tem biosfenol. Tá? Então, o nosso ambiente está todo contaminado com fito-hormônios, tá? E com substâncias, né, químicas que levam ao desenvolvimento precoce, né, dos hormônios sexuais. E essas meninas que estão menstruando pela primeira vez agora com 9 anos de idade, que tem menina engravidando com 10 anos, que é uma coisa horrível, né? A menopausa vai ser antecipada também? Lá na frente? Não tem muita relação. Era para ser, tá? Mas não tem muita essa relação, não. A menopausa porque geralmente... Porque a gente não tem uma quantidade de óvulos no organismo? Mas isso é uma coisa curiosa, né? Lá dentro do útero, antes de você nascer, você tem 7 bilhões de óvulos. Quando você nasceu, de 7 bilhões já caiu para 2. E você vai perdendo isso todo mês, quando menstrua, durante todo o ciclo da sua vida. Então, assim, quando entra em menopausa, acabou os óvulos. Mas essa relação tem muito a ver com a idade da mãe.
tem um Como genético assim? aí. Como assim? Tá? entendi. A mãe entrou em menopausa com 50 anos. A Aham. filha provavelmente vai ser em torno dessa idade que vai entrar. Olha que interessante. Bastante interessante isso. Ok? Então, é assim mais ou menos que funciona. E qual o período que dura a menopausa? Porque não é só parar de menstruar. Não, menopausa é o nome que se dá à última menstruação. Tá. Você menstruou, daqui a um ano, você não menstruou mais, aquela última menstruação chamada de menopausa. Uhum. O que a gente muito confunde falando de menopausa é a síndrome do climatério, que acontece antes de parar a menstruação, quando começa a ficar irregular o ciclo, e é todo aquele período até a pessoa morrer. Meu Deus, é um período horrível, gente. Regina, eu tomei uma decisão depois dessa consulta, tá? Vou tomar hormônio. Você tomou hormônio. E eu quero fazer um tratamento, não. Eu quero entender melhor do que é a ginecologia integrativa. Integrativo. Gente, porque o corpo da mulher é algo enigmático, é mágico. O corpo da mulher é de uma perfeição imensa. E digo mais, doutor, depois que eu comecei a estudar algumas questões referentes ao sagrado feminino, referente Ela é ao bruxa, feminismo, tá? Ela é referente bruxa. a tudo isso, eu passei a entender algumas coisas. Que você, mesmo depois que você não menstrua, não sei se alguma mulher já te disse isso, você sente que naquele período você estaria menstruando, mesmo depois que você para. O seu corpo fala para você, entendeu? Então são detalhes, são nuances que só uma medicina integrativa pode compreender e alcançar. Doutor, você está de parabéns. Tá mesmo. Bom. Tá. Adorei. Conseguiu ler as mulheres com isso muita aí. precisão. Você Nossa, tá de eu sou parabéns. encantada com um homem que nos entende, que compreende Sim. as nossas Necessidades, né? exatamente. Regina, Eu amei sua tô entrevista. adorando essa coisa assim, você não é um pedaço. Você não é um pedaço. Você não é útero, vagina e peito. Não. Você é muito mais que isso, mulher. Você é uma mulher inteira. Exatamente. Ah, Infelizmente, Regina, não vamos ter que terminar. Mas eu vou deixar de fazer as considerações finais. Vamos. Marinho, aperta aí. Doutor, faça as suas considerações finais e muito obrigada pela entrevista. Olha, muito obrigado a vocês por me convidar, para eu poder apresentar para vocês essa uma medicina do futuro para na realidade estar presente. Eu torço para que cada vez mais colegas meus entrem nesse tipo de medicina, porque a gente com certeza nós vamos ajudar muito mais as pessoas. É para trazer o bem. Nossa, é completo. Gostou dessa entrevista? A gente adorou! Curte aqui, se inscreva no canal. Esse programa vai chegar a muito mais mulheres que precisam dessas informações, assim como você. Beijo, tchau, até o próximo Entre Elas.